Olá! No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Juiz Marlos Augusto Melek, do Paraná, fala sobre o direito do trabalho e as empresas em palestra no TRT 18. Conheça os seus direitos sobre as férias, que são previstas em lei. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Sayum fala sobre a arbitragem e a possibilidade de sua aplicação na esfera trabalhista. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Juiz Marlos Augusto Melek, do Paraná, fala sobre o direito do trabalho e as empresas em palestra no TRT 18. Conheça os seus direitos sobre as férias, que são previstas em lei. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Sayum fala sobre a arbitragem e a possibilidade de sua aplicação na esfera trabalhista. O Hora Extra está começando agora. As férias têm ganhado no mundo contemporâneo importância econômica destacada e crescente. É um direito indisponível do trabalhador, que atende às metas de saúde e segurança no trabalho, além da reinserção familiar, social e política do empregado. Veja a seguir. Depois de um ano de trabalho e correria, não existe nada melhor do que férias. Poder descansar, sair da rotina, fazer as coisas que gosta. Mas tem gente que mesmo nesse período não consegue se desligar completamente do emprego. Geralmente fica um pouco ligado assim, não tem como desligar completamente. Ainda mais quem trabalha com vendas, não dá. O que acontece? Não, às vezes o cliente procura, por mais que você não trabalhe em si, mas você não vai deixar de responder um cliente, no WhatsApp, por exemplo, normal. Outros aproveitam as férias para continuar trabalhando e aumentar a renda. Depende. Às vezes quando eu tô perreada, assim, eu procuro usar um extra, né, pra me fazer, pra poder cobrir as contas. Mas do trabalho meu mesmo, eu desligo, assim, né. Procuro outros meios de ganhar um extra. As férias são um direito previsto na Constituição Federal e também na CLT. Em relação a outros países, nós brasileiros somos até privilegiados. Enquanto podemos nos ausentar do trabalho por 30 dias, no Japão, por exemplo, eles têm direito a apenas 18 dias de descanso. Mas estudos mostram que 3 em cada 10 trabalhadores aqui no Brasil preferem vender parte do benefício por necessidade financeira. Segundo essa psicóloga, por mais que a busca pelo dinheiro seja importante, tirar férias é essencial para a saúde do trabalhador. Tirar férias hoje não é uma questão de escolha, mas uma questão de necessidade. O corpo precisa parar e descansar. Ela também explica que não adianta estar fora da empresa e não se desligar do trabalho. Ocorre que muitas vezes as pessoas tiram férias, mas levam o trabalho para as férias. E isso acaba não permitindo que essa pessoa se restaure, né, que tenha novas experiências. Tem gente que às vezes tira férias, mas continua durante as férias dentro de horários rígidos, né? Então, é como se a férias fosse um trabalho. É bom ficar atento aos benefícios das férias para ter qualidade de vida e também nos aspectos jurídicos. Esse advogado trabalhista explica que a empresa é quem define o período das férias do empregado, com exceção de idoso e estudante, e que, em alguns casos, o trabalhador pode perder o direito ao benefício. Temos duas exceções aqui com relação à perda do direito das férias. A mais comum delas, e que quase todos os trabalhadores sabem, é a falta injustificada. Ou seja, quando não se trata de doença, casamento, falecimento de parente, ou seja, aquelas faltas que não têm justificativas legais, estas vão descontando do período das férias. Ou seja, se dentro de um ano o trabalhador tiver mais do que 32 faltas injustificadas, aquela que ele não justificou legalmente, ele vai perder por completo o direito das férias, porque a própria legislação presume que ele já parou mais do que 30 dias, então já teria descansado. E se ele faltar, a própria legislação dá uma gradação, se ele faltar injustificadamente de 5 dias até tantos dias, vai também diminuindo proporcionalmente o dia das férias. A segunda hipótese que o trabalhador também perde o direito às férias é quando ele recebe algum tipo de licença
com recebimento de auxílio previdenciário. Também está previsto na lei que o empregado pode vender no máximo 10 dias das férias, caso o empregador esteja de acordo. A legislação ela assegura, sim, o direito do trabalhador vender as férias. 1/3 desse período, que corresponderia a 10 dias. Então, 1/3 das férias dele, ele pode vender para o empregador. Obviamente que vai entrar uma discussão. Mas se o meu empregador falar que quer comprar as férias de mim, o empregado está lá na empresa, a empresa já falou que quer comprar. Sou obrigado a vender? Não. A maior parte dos julgados, o que já se consolidou na maior parte da jurisprudência é que o direito às férias é do empregado. O empregador só marca a melhor época que convém para o estabelecimento, mas o direito é do empregado. Se ele não quiser vender, ele não é obrigado a vender esse 1/3 das férias. O juiz Marlos Augusto Melek, do TRT9, proferiu palestra em Goiânia sobre o tema de seu último livro, direcionado aos erros mais comuns das empresas na área trabalhista. Para o magistrado, os empregadores precisam ser orientados para evitarem grandes condenações na Justiça do Trabalho, que passa um enorme sufoco com as 5 milhões de ações trabalhistas ajuizadas anualmente. Em pouco mais de uma hora, o juiz federal do trabalho, Marlos Augusto Melek, apresentou aos ouvintes a experiência de vida dele com a legislação trabalhista. O juiz está no Poder Judiciário há 12 anos, mas antes de entrar para a carreira jurídica, foi empregado e também empresário. Só no ano de 2015, quase 5 milhões de ações trabalhistas foram iniciadas em todo o país. O livro Trabalhista e Agora tem como objetivo descomplicar a legislação e evitar embates jurídicos. A CLT, ela é protetiva do trabalhador. O fato é que hoje, 60% dos empregos no Brasil são gerados por empresas pequenas, empresas micro, empresas individuais. E aquele trabalhador que até mês passado era protegido por todo esse ordenamento jurídico, pela parte trabalhista, pela CLT, agora com essa massa enorme de desempregados, 12 milhões de desempregados no Brasil, ele acabou abrindo um pequeno negócio para sobreviver. E ele passa de tutelado, de protegido, a alvo da legislação trabalhista, passa de protegido a alvo da CLT. E não só da CLT, mas de todo o ordenamento jurídico brasileiro, que no conjunto da obra causa uma insegurança jurídica que se revela uma verdadeira ameaça para qualquer negócio. O lançamento do livro fez parte das atividades da Escola Judicial do TRT Goiás. Em mais de 200 páginas, a obra busca levar aos empresários informações para que eles evitem condenações na Justiça do Trabalho. De acordo com o escritor, a ideia é que a obra seja de fácil leitura e compreensão para todos os públicos, sem se preocupar com termos jurídicos. O desafio foi escrever um livro para quem não fez faculdade de Direito, para quem emprega, para o pequeno empresário, para o microempresário, para o chefe do RH, para o contador, para as pessoas que vivem o direito do trabalho, mas que não tiveram uma faculdade de Direito para conseguir interpretá-lo. Lançada há pouco mais de 4 meses e com mais de 10 mil exemplares vendidos, a obra já foi apresentada em mais de 80 cidades em todo o país. Em Goiânia, o escritor e jurista foi apresentado ao público do TRT pela Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás. O presidente da Adialog acompanhou a apresentação. Bom, o importante é trazer os empresários no tribunal, onde é o Regional do Trabalho, aonde que eu acredito que o Regional do Trabalho não é só do trabalhador, também é do empresário também. Então, trazer aqui, mostrar as dificuldades que o setor da nossa área está passando, Eu vou falar que existe, não só tem acertos, mas nós precisamos também começar a ter as boas práticas também. E também que a parte trabalhista entenda as dificuldades que nosso segmento está passando. No próximo bloco, a advogada Carla Sayum fala sobre a arbitragem e a possibilidade de sua aplicação na esfera trabalhista. Confira a seguir. O
O Instituto da Arbitragem, como meio privado e alternativo de resolução de conflitos, tem sido considerado como uma das possibilidades de solução de processos. No processo do trabalho, há a possibilidade de utilização da arbitragem no direito coletivo. Discute-se atualmente a inserção da arbitragem nos conflitos individuais. A questão é como conciliar o Instituto com a irrenunciabilidade dos direitos dos empregados. E para falar sobre o assunto, nós conversamos hoje com a advogada Carla Sayum, que também é especialista em negociação, conciliação, mediação e arbitragem. Seja bem-vinda à Hora Extra, doutora Carla. Muito obrigada ao convite, obrigada a todos. Estou aqui para tentar resolver ou colocar em dúvida, ou enfim, falar um pouco da arbitragem no direito do trabalho. Com certeza. O conceito de arbitragem hoje, doutora Carla, tal como ele se apresenta, pode ser aplicado nos dissídios individuais trabalhistas? A Justiça do Trabalho tem aceitado a sua utilização? Olha, na verdade, quando a gente fala de arbitragem, né, a gente tem uma ideia muito equivocada quando a gente pensa que esse instituto é muito novo, dizendo da Lei 9.307 que seja agora, completando 20 anos. A arbitragem no Brasil, ela é vista e colocada em prática desde a época do nosso império, na primeira Constituição que nós tivemos. Então, não é um instituto novo, não é novo. Agora, o que se precisa ter é que a arbitragem, ela pode ser vista e ser colocada em prática no direito do trabalho? Sim, ela pode. Nas questões individuais, existe uma resistência muito grande a isso, mas não é impedimento legal, né? Porque são direitos, aquilo que se trata de direitos disponíveis, ela pode sim ser com a vontade das partes. O que acontece é que há uma falta do conhecimento, não da pessoa, do juiz ou até do advogado e das partes, de como utilizá-la. E aí sim existem entendimentos que não sejam favoráveis, pois a forma com que foi feita parece não ter sido a melhor, o que a arbitragem tem de melhor. E o que ela tem de melhor é o seu direito em escolher uma forma de solução do seu conflito. Discute-se, por exemplo, se a cláusula que previamente determina a arbitragem é ou não válida no contrato de trabalho, no momento da celebração, né? Em se inserir essa previsão. Ou seja, ela é considerada válida nesse momento da celebração do contrato? Na verdade, quando se faz um contrato, a gente tem cláusula compromissória ou convenção de arbitragem. Na verdade, hoje a gente fala de convenção de arbitragem. O que é isso? É a possibilidade das pessoas, num contrato, estipularem que todas as demandas que venham sejam levadas à arbitragem ou uma cláusula compromissória que pode ser inserida no momento em que nós já temos o decorrer de um contrato, em que nós discutimos, exemplo, vamos levar isso para a arbitragem? O mais importante de arbitragem chama autonomia da vontade. E outra coisa também, que a gente tem o direito privado, que era aquele onde Salomão usava, ou até os índios, né? Vamos pegar aqui por amostragem. Nós não tínhamos juízes antes, nós não tínhamos o Estado, nós tínhamos pessoas capacitadas que ajudavam as pessoas a resolver os seus problemas, que eram conhecidos como árbitros. Então a justiça privada ela vem antes da estatal. Olha, então ela é milenar. E por que nós não pegarmos pessoas que tenham conhecimento? Aí a necessidade, sim, pessoas experientes, representantes, então, dos sindicatos, representantes de classe e tudo mais, para que ele delimite aquela matéria e trate sobre ela. Porque num momento no processo, quando o juiz não pode fazer isso, ele determina perícias a serem feitas. Se eu tenho alguns processos que já pode ser um especialista para que faça a análise e julgamento, é uma opção que eu tenho o direito de escolher. Mas aí eu tenho, para ter direito, o conhecimento. O que nos falta é divulgar este instituto da forma correta, aonde ele deve ser aplicado, para que a gente tenha bons resultados, porque é um meio de solução de conflitos. Eu tenho soluções em que eu restabeleço a convivência entre as partes, onde eu dou fim a um conflito e continuo outras coisas. Então, a questão da arbitragem, ela é muito bem vista em todo o mundo. O Brasil tem uma lei muito boa de arbitragem e isso tem trazido grandes negócios ao Brasil e uma segurança jurídica muito boa. Então, eu acho que nós temos que utilizar.
O TST, né, tem se manifestado contrário à utilização da arbitragem na Justiça do Trabalho como solução de conflitos individuais, no sentido de que o Instituto poderia obrigar o trabalhador a dispor de direitos. Isso procede, na sua opinião? Na verdade, a grande preocupação do poder estatal é de que haja uma diferença muito grande entre quem emprega e o empregador, dizendo sempre que há uma hipossuficiência daquele que é empregado. Nós não podemos pensar nos dias de hoje que isso seja a regra em todas as relações de trabalho, não é? E para isso nós temos que dar condição dessas pessoas para entendimento. Então, assim, hoje as relações de trabalho são muito diversas, são muito diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho conhecimento dessa cláusula, se eu tenho conhecimento do procedimento, eu não posso chegar a alguém e dizer, você está impedido de fazer isso. Se é uma escolha que eu tenho consciência disso, ou se eu tenho um acompanhamento de sindicatos, eu tenho essa questão. Porque olha só, eu digo assim aos juízes, na conciliação ele abre mão dos direitos na conciliação. É como se então o Estado não estivesse vendo aquilo ali, não. Ou seja, as partes estão fazendo o acordo. Ué, e por que na arbitragem não haveria garantia desses direitos? Porque também na arbitragem se é tentada a conciliação, senão o julgamento tem que estar previsto da forma que a lei tem, ou se não por equidade, mas as partes vão escolher isso. As relações hoje são muito maiores, nós temos prestadores de serviço através de internet, nós temos pessoas que fazem apenas um trabalho de consultoria, quer dizer, tudo isso precisa ir para a justiça estatal, federal, nós precisamos levar tudo isso. Se eu confio naquele que seja um conhecedor, por que não utilizar? Porque os dissídios coletivos podem, e eles abrangem todos aqueles funcionários. Ou seja, eu tenho para o maior, eu tenho para o direito de greve, eu tenho para a distribuição de lucros, mas eu não tenho no individual. Contraditório. Com certeza. Nós vamos para um rápido intervalo. Estamos conversando hoje com a advogada Carla Sayum sobre a possibilidade de utilização da arbitragem na seara trabalhista. Voltamos já. Quais são os direitos devidos ao trabalhador quando ele pede demissão? O trabalhador tem direito ao saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais e vencidas, mais o terço constitucional. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a advogada Carla Sayum sobre a utilização da arbitragem na seara trabalhista. Doutora Carla, um dos argumentos em desfavor da utilização da arbitragem no processo do trabalho seria a questão da hipossuficiência do empregado e a possibilidade de aí acontecerem fraudes. Isso pode acontecer? Quando a gente fala de dissídios individuais, é uma grande preocupação, sim. Mas eu acredito que aí nós temos uma importância muito grande do acompanhamento do advogado, porque é importante que ele participe disso. Se você tem uma pessoa que tem um advogado e tem o seu conhecimento, e da outra parte, participação dos sindicatos que representam e tem conhecimento dos direitos desse trabalho, sim, nós diminuiríamos muito a questão de fraude. A fraude não está na legislação, a fraude está na aplicação dessa legislação. E aí nós temos institutos muito bons hoje que divulgam muito a questão da arbitragem. O que é importante é que nós tenhamos a noção exata do que são os direitos disponíveis e indisponíveis, para que a gente possa então ter uma arbitragem. A arbitragem, ela pode ser sim utilizada. Então, a fraude, a gente considerar que fraude é um impedimento, nós temos fraudes em tantas outras questões. Então, nós temos uma boa aplicação quando há uma regulamentação, acompanhamento de todos aqueles que participam. Então, eu acredito que só este argumento não é válido para a gente afastar este instituto. Nós vamos agora ouvir o que pensa o juiz do trabalho, que é titular da 6ª Vara do Trabalho de Goiânia, Israel Adourian, sobre a utilização da arbitragem no processo do trabalho. Vamos lá? O juiz do trabalho, Israel Adourian, afirma que o Instituto da Arbitragem já existe no processo do trabalho por meio das comissões de conciliação prévia previstas na CLT desde 2000.
No entanto, ele afirma que a experiência não foi muito bem sucedida, pois a utilização das comissões é bastante reduzida. Isso mostra que a arbitragem não é um bom ambiente para resolver questões trabalhistas. Não nego que no futuro isso possa ser implementado, mas nós vemos então com uma certa restrição a arbitragem na esfera trabalhista, considerando que a arbitragem já existe no âmbito trabalhista, regulada por lei, e a experiência mostra que o êxito não é grande, tanto é que a quantidade de comissões de conciliação prévia é reduzida. As empresas podem montar essa comissão, um grupo de empresas podem montar da categoria, os sindicatos podem montar, e ainda assim é reduzido. Portanto, a gente vê que a melhor solução para o conflito trabalhista é a conciliação e a mediação efetivada por membro do Poder Judiciário, juiz e servidores, exatamente como é feita nos centros de conciliação que estão sendo criados no âmbito do Poder Judiciário. Entendo que não devemos fechar a porta da arbitragem, mas no momento devemos ficar com a conciliação e a mediação com a participação judicial. Doutor Israel vê com uma certa restrição a utilização da arbitragem, cita as comissões de conciliação prévia. Existe diferença entre os dois institutos? Arbitragem, conciliação, como nós dissemos, e mediação mais ainda. Então, assim, eu acredito que quando ele traz essa situação de que há uma preocupação, mas como ele disse, não podemos afastar. Agora, o que é importante, conciliação, as partes fazem essa parte, elas conversam, o conciliador dá a opinião, inclusive até a questão dos direitos indisponíveis, se tratado entre as partes, pode, quer dizer, mas o judiciário está vendo, isso eu concordo. Mediação já é um instituto completamente diferente, em que o mediador ou o juiz, ele não tem nenhuma participação, as partes por si definem o que querem fazer. E na arbitragem, eu acho assim, se nós temos institutos da arbitragem que falam dos direitos coletivos, nós temos na questão de participação de lucros, como nós já falamos, nós temos que caminhar também, porque nós temos uma legislação trabalhista muito engessada, em que o poder estatal acredita ter sobre ela toda a tutela para dar a garantia dos direitos do trabalhador. Mas o trabalhador também, ele precisa reconhecer isso. Se eu posso transitar, se eu posso fazer acordos nas comissões, por que eu também não levar isso à arbitragem? Então, eu concordo que nós temos que avançar sim, mas esse avanço precisa da colaboração do Ministério Público, do Trabalho. Nós precisamos também da colaboração dos juízes e dos advogados, né? Nossos colegas precisam entender deste instituto para levar isso para os seus clientes. Com certeza. E a sentença arbitral produz os mesmos efeitos da judicial? Exatamente os mesmos. Quando o árbitro profere um laudo, antes chamado laudo arbitral, uma sentença, ela tem o mesmo valor do que uma sentença de um juiz togado. Diferença, árbitro é juiz? Não. Árbitro, ele está juiz naquele momento apenas. Depois disso, ele sai desse cenário. Então, mas ele tem as mesmas responsabilidades. Ele tem responsabilidade pelo ato que tem, com a mesma obrigação de dar, inclusive, um laudo que tenha fundamento, porque senão você tem uma nulidade dessa sentença. Mas ela tem, sim, força da mesma forma. Doutora Carla, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre arbitragem na seara trabalhista. Eu agradeço a todos e eu espero que a gente contribua e estou disposta a qualquer pergunta para poder tentar ajudar. Obrigada a todos. Obrigada a você também. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a advogada Carla Sayum sobre a arbitragem no processo do trabalho. Até a próxima semana e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e pela rádio web TRT Goiás.